A sociedade moderna tem sido palco de mudanças culturais e sociais profundas, e uma das transformações mais notáveis é a percepção sobre a fidelidade nos relacionamentos. Em um mundo cada vez mais conectado e influenciado por mídias sociais, filmes e celebridades, comportamentos que antes eram vistos como tabu ou inaceitáveis estão se tornando, de certa forma, normalizados. Um desses comportamentos é a infidelidade feminina. A questão é: por que a infidelidade feminina tem se tornado tão comum e até mesmo, em alguns círculos, aceita? O que está acontecendo na sociedade atual para que isso seja visto de maneira diferente, ou até justificado, em certos contextos? Este vídeo busca oferecer uma visão clara sobre o impacto das mudanças culturais na dinâmica dos relacionamentos modernos, com foco na crescente normalização da infidelidade feminina. Vamos explorar como a cultura, a mídia e as novas normas sociais estão influenciando a percepção sobre lealdade e fidelidade, e o que isso significa para os homens, suas escolhas de parceiras e seus relacionamentos. Como resultado, este vídeo não só busca entender o fenômeno, mas também desafiar você a refletir sobre como esses fatores afetam sua própria vida e seus relacionamentos. O contexto social e cultural. Nos últimos anos, a sociedade tem passado por transformações significativas que afetam diretamente a forma como nos relacionamos. Um dos maiores reflexos dessas mudanças é a reconfiguração das normas sobre o que é considerado certo e errado nos relacionamentos. A fidelidade, antes vista como um valor universalmente respeitado, agora é questionada e, em muitos casos, reinterpretada sob novas óticas culturais. A primeira grande mudança veio com a revolução sexual das décadas de 1960 e 1970, que deu voz a um movimento feminista que buscava a igualdade sexual. Mulheres começaram a ganhar mais liberdade para explorar sua sexualidade e escolher seus próprios parceiros, independentemente das expectativas sociais e familiares. Esse movimento, embora tenha trazido avanços importantes, também fez com que certos comportamentos que antes eram reprimidos passassem a ser vistos de maneira diferente. A infidelidade, antes uma falha moral grave, começou a ser entendida por alguns como uma escolha pessoal, às vezes até uma forma de autoafirmação. Na sociedade moderna, a mídia desempenha um papel crucial nesse processo. Filmes, novelas, séries e até influenciadores digitais frequentemente retratam personagens ou situações em que a infidelidade feminina não é apenas tolerada, mas muitas vezes até glamorizada. Exemplos de mulheres poderosas e independentes que se envolvem em relacionamentos extraconjugais são comuns em produções de Hollywood e na vida real de celebridades. Essa normalização contribui para a ideia de que a lealdade nos relacionamentos não precisa ser tão rígida e que as mulheres, assim como os homens, têm o direito de explorar suas necessidades emocionais e físicas fora do casamento ou de um relacionamento comprometido. Além disso, as redes sociais amplificam esse fenômeno, criando espaços onde comportamentos antes privados são discutidos abertamente. A exibição de poder pessoal, por meio da liberdade sexual ou da quebra de normas de lealdade, faz com que muitas mulheres sintam-se mais confortáveis para compartilhar ou até celebrar suas infidelidades. Isso cria uma pressão social para que outros se sintam igualmente libertos para agir de forma semelhante. Essa mudança cultural, embora traga um sentido de liberdade para algumas mulheres, tem um impacto direto nos relacionamentos. A lealdade, que antes era vista como a base de qualquer parceria sólida, agora é vista como algo relativo. A cultura de autossuficiência emocional também contribui para essa visão, onde a busca por prazer e satisfação pessoais passa a ser mais importante do que o compromisso e a fidelidade mútua. A psicologia da infidelidade feminina. A infidelidade feminina é frequentemente vista através de lentes culturais e sociais, mas para entendê-la completamente, é essencial examinar os fatores psicológicos e emocionais que influenciam esse comportamento. Embora cada caso de traição seja único, existem alguns motivos comuns que podem levar uma mulher a ser infiel, e eles vão muito além de uma simples insatisfação sexual. Muitas vezes, a infidelidade feminina é impulsionada por uma combinação complexa de fatores internos e externos. Um dos principais motivos psicológicos é a busca por validação emocional. Em um mundo onde a autoestima é frequentemente medida pela validação externa, algumas mulheres podem sentir a necessidade de procurar atenção e reconhecimento fora do relacionamento. Isso é especialmente comum em relações onde o parceiro não oferece o apoio emocional esperado, ou quando a mulher sente que suas necessidades afetivas não estão sendo atendidas. A traição, nesse caso, pode ser vista como uma forma de preencher um vazio emocional, uma tentativa de reconquistar a sensação de ser valorizada e desejada.
Outro fator importante é a insatisfação emocional ou falta de conexão com o parceiro. Quando uma mulher se sente emocionalmente desconectada de seu parceiro, seja por distanciamento, falta de comunicação ou até desinteresse, ela pode buscar em outra pessoa aquilo que sente faltar em seu relacionamento principal. A infidelidade, nesse sentido, não é necessariamente sobre o desejo por um novo parceiro, mas uma tentativa de buscar algo que está ausente no relacionamento atual, seja afetivamente, intelectualmente ou até fisicamente. A insegurança e a busca por reafirmação também desempenham um papel crucial. Muitas mulheres podem ser impulsionadas a trair por sentimentos de insegurança em relação à própria imagem ou ao medo de perder o parceiro. Nesse caso, a traição é uma forma de afirmar sua atratividade e capacidade de conquistar alguém, o que pode ajudar a aumentar a autoestima e a confiança, pelo menos momentaneamente. A necessidade de sentir-se desejada e valorizada, mesmo que por meio de um comportamento destrutivo, é uma das motivações psicológicas que muitas vezes ficam subentendidas. É importante também considerar o impacto das expectativas culturais em relação às mulheres. Como discutido no capítulo anterior, o movimento feminista e a evolução das normas de liberdade sexual alteraram o entendimento de comportamentos como a infidelidade. O empoderamento sexual feminino muitas vezes é visto como a liberdade de agir sem se preocupar com as consequências morais ou emocionais das escolhas. Nesse sentido, a infidelidade pode ser racionalizada como um direito, uma forma de exercer autonomia sobre o próprio corpo e as próprias emoções, desafiando convenções antigas sobre o comportamento feminino. Por fim, existe a busca por novas experiências. Para algumas mulheres, a infidelidade pode ser uma forma de experimentar algo novo, fugir da rotina ou explorar diferentes aspectos de sua própria identidade. Isso é especialmente verdadeiro em relações longas ou monótonas, onde o desejo de aventura ou excitação pode superar o compromisso original. A infidelidade, nesse contexto, é uma tentativa de reviver a sensação de novidade e prazer que foi perdida com o tempo. Em resumo, os motivos que levam uma mulher à infidelidade são multifacetados e muitas vezes têm raízes profundas em suas emoções, inseguranças e nas pressões culturais que moldam suas expectativas. Compreender esses fatores pode ajudar a desvendar o comportamento de muitas mulheres, mas também revela um aspecto importante: a infidelidade não é apenas um reflexo de falhas pessoais, mas também de um ambiente social e cultural que, muitas vezes, relativiza as questões de lealdade e compromisso. Impactos da normalização da infidelidade. A crescente normalização da infidelidade feminina não é apenas uma questão de comportamento individual, ela tem efeitos profundos nos relacionamentos e nas estruturas familiares. O que antes era considerado uma traição inaceitável está, aos poucos, sendo interpretado de forma mais flexível pela sociedade, e isso tem implicações diretas para a confiança e o compromisso nos relacionamentos modernos. Primeiramente, a erosão da confiança é uma das consequências mais visíveis e prejudiciais da normalização da infidelidade. A confiança, um dos pilares fundamentais de qualquer relacionamento, torna-se mais difícil de manter quando as expectativas sobre a fidelidade estão em constante mudança. Quando a infidelidade é tratada como algo comum ou até perdoável, a base de confiança que une os casais começa a se deteriorar. Muitos homens, ao perceberem que a fidelidade feminina não é mais tão valorizada, começam a questionar a integridade de seus próprios relacionamentos, mesmo em situações onde não há evidências claras de traição. Além disso, a distorção das expectativas nos relacionamentos modernos é outro impacto significativo. Muitos homens começam a entrar em relações com uma perspectiva mais cínica, esperando que a infidelidade seja, de alguma forma, uma realidade a ser considerada. Isso pode gerar uma visão mais desconfiada das parceiras, onde a lealdade é vista como algo negociável e a fidelidade, muitas vezes, uma mera formalidade. O problema aqui é que essa distorção pode criar um ciclo vicioso, onde a falta de confiança alimenta ainda mais a insegurança e, por sua vez, a infidelidade se torna uma autossabotagem social e emocional. Em termos de impacto nas famílias, a normalização da infidelidade tem implicações devastadoras. Relacionamentos rompidos e lares desfeitos têm efeitos diretos sobre os filhos, que podem crescer em um ambiente onde a lealdade e o compromisso não são mais vistos como valores essenciais. Além disso, quando um dos cônjuges trai, a dor e a decepção causadas no parceiro muitas vezes resultam em um processo de destruição emocional que pode durar anos. As crianças que crescem em famílias desestruturadas tendem a carregar essas experiências e podem desenvolver uma visão distorcida do que é um relacionamento saudável. A sociedade como um todo também sofre com a normalização da infidelidade.
Quando comportamentos antes inaceitáveis são aceitos, cria-se uma cultura de desconfiança e fragilidade nas relações interpessoais. As pessoas começam a se preocupar menos com a manutenção de vínculos profundos e mais com o prazer imediato e a satisfação pessoal, o que diminui o valor da conexão verdadeira e duradoura entre indivíduos. A ideia de amor eterno começa a ser vista como antiquada, e os relacionamentos se tornam transações temporárias, cada vez mais descartáveis. Finalmente, a perda de valores fundamentais como lealdade e respeito, que são essenciais para qualquer relacionamento de longo prazo, é um dos impactos mais preocupantes dessa normalização. A sociedade, ao relativizar a infidelidade, não só enfraquece os relacionamentos pessoais, mas também contribui para uma cultura onde a ética e os princípios são cada vez mais flexíveis, e a ideia de comprometimento profundo parece uma visão do passado. A influência da mídia e das redes sociais. A mídia e as redes sociais desempenham um papel fundamental na formação de nossas percepções e atitudes, e isso não é diferente quando se trata da infidelidade feminina. O poder dessas plataformas em moldar o comportamento e as crenças das pessoas é imenso, e elas contribuem significativamente para a normalização de comportamentos que antes seriam considerados inaceitáveis, incluindo a traição. As celebridades e influenciadores têm um impacto direto sobre as atitudes de seus seguidores, especialmente quando exibem comportamentos questionáveis ou controversos de maneira aberta. Quando figuras públicas, sejam elas atrizes, cantoras ou influenciadoras digitais, compartilham experiências pessoais que envolvem traições ou relacionamentos extraconjugais, elas acabam proporcionando uma espécie de permissão social, para que seus seguidores vejam tais ações de uma forma menos crítica. Em muitos casos, essas celebridades justificam suas ações com frases como "eu sou dona da minha vida" ou "todos merecem ser felizes", criando a ideia de que a infidelidade pode ser uma escolha válida e até necessária para o bem-estar pessoal. Além disso, a romantização da infidelidade em filmes, séries e novelas tem um efeito significativo. Muitas produções cinematográficas e televisivas retratam a traição de forma dramática, explorando seus aspectos emocionais e as razões que a motivam. O comportamento infiel é muitas vezes mostrado como uma solução para a insatisfação no relacionamento, e não como uma falha moral. Em alguns casos, as mulheres infiéis são apresentadas como personagens complexas, com histórias de vida que justificam suas ações, o que torna a infidelidade mais compreensível e, até, relatável, para o público. A exposição constante desses temas nas plataformas de streaming e em outros meios de comunicação acaba influenciando a maneira como os espectadores veem a infidelidade em suas próprias vidas. A ideia de que a traição pode ser parte natural da experiência humana ou até mesmo uma forma de buscar felicidade é alimentada por essas representações. Mulheres que assistem a essas produções podem começar a internalizar a ideia de que, se suas necessidades emocionais ou sexuais não estão sendo atendidas, podem buscar satisfação fora do relacionamento sem sentir-se culpadas. As redes sociais amplificam ainda mais esse fenômeno. No Instagram, TikTok e Twitter, a busca por validação e reconhecimento se torna uma prática comum. A exibição de relacionamentos e experiências íntimas, muitas vezes de forma exagerada ou distorcida, faz com que o comportamento de trair se torne algo discutido abertamente. Grupos de discussão e fóruns online criam um espaço onde a infidelidade é tratada com uma certa normalização, onde mulheres podem compartilhar histórias de traição sem o medo de julgamento. Isso gera uma sensação de que todo mundo está fazendo, o que reduz a vergonha ou a culpa associada a esse comportamento. Além disso, as expectativas de relacionamentos perfeitos alimentadas pela mídia social têm um papel importante na infidelidade. Mulheres que veem constantemente imagens de casais perfeitos, viagens luxuosas e uma vida sem problemas podem começar a se sentir insatisfeitas com a realidade de seus próprios relacionamentos. Esse desconforto com a vida real pode levá-las a buscar validação em outros lugares, seja por meio de atenção de um amante ou pela busca de experiências emocionais intensas que parecem ser inexistentes no relacionamento atual. Esse ciclo de comparação, insatisfação e busca por validação é alimentado pelas plataformas digitais, o que torna a infidelidade feminina não apenas mais normalizada, mas também um reflexo de uma cultura obcecada pela satisfação pessoal imediata e pela busca de perfeição. Como reverter a tendência, recuperando a lealdade nos relacionamentos. Embora a normalização da infidelidade feminina seja um fenômeno crescente na sociedade moderna, há maneiras de reverter essa tendência e recuperar a lealdade e o compromisso nos relacionamentos. Isso não é algo fácil, pois envolve mudanças profundas tanto no nível pessoal quanto no nível cultural.
No entanto, com esforço, reflexão e um foco renovado nos valores fundamentais, é possível restaurar a confiança e fortalecer os laços que unem os casais. Primeiramente, a comunicação aberta e honesta é essencial para qualquer relacionamento saudável. Um dos principais motivos para a infidelidade é a insatisfação emocional, muitas vezes não expressa de forma clara ou eficaz. Casais que evitam falar sobre seus sentimentos, expectativas e frustrações tendem a criar um ambiente onde as necessidades de ambos não são atendidas. A falta de comunicação cria um espaço onde a infidelidade pode surgir, seja como uma forma de escape ou como uma maneira de buscar algo que falta no relacionamento. Para reverter isso, é fundamental que ambos os parceiros se sintam confortáveis para expressar suas emoções de maneira honesta e sem medo de julgamento. Outro passo crucial para restaurar a lealdade é a redescoberta do propósito comum. Muitos casais se distanciam quando perdem o sentido de por que estão juntos. Quando o relacionamento perde o foco no crescimento mútuo e na construção de algo maior do que a união de duas pessoas, a tendência de buscar satisfação fora da relação se torna mais forte. Casais que compartilham interesses e objetivos em comum são mais propensos a permanecer leais, pois sua conexão vai além da atração física ou do desejo momentâneo. A criação de um propósito comum, seja através de projetos pessoais, viagens ou atividades que fortaleçam a conexão emocional, pode revitalizar a relação e impedir que um dos parceiros busque satisfação fora do relacionamento. Além disso, a reconstrução da confiança é um processo longo e gradual, mas é um passo essencial para reverter a normalização da infidelidade. A confiança é muitas vezes quebrada de maneira irreparável após uma traição, e é preciso tempo, consistência e ações demonstrativas para restaurá-la. Isso envolve pequenos gestos, como ser transparente nas ações e atitudes cotidianas, manter um compromisso contínuo com a lealdade e, acima de tudo, mostrar que se valoriza a relação. A confiança não pode ser imposta, ela deve ser conquistada, e isso só acontece quando ambos os parceiros se dedicam a construir um ambiente seguro e respeitoso. A educação sobre valores e expectativas também é crucial. Casais que têm uma compreensão mútua sobre o que esperam de seus relacionamentos têm maiores chances de manter a fidelidade. Isso envolve discutir o que significa lealdade, os limites que ambos consideram importantes e as expectativas em relação à vida sexual, emocional e financeira. Ter essas conversas abertas ajuda a alinhar as expectativas e cria uma base sólida de respeito mútuo. Por fim, a autorresponsabilidade é uma parte vital do processo. Em muitos casos, a infidelidade não é apenas resultado das falhas de uma das partes, mas também de uma falta de compromisso de ambos em manter o relacionamento saudável. Reconhecer os próprios erros, trabalhar no autodesenvolvimento e compreender como cada parceiro contribui para o estado atual da relação são passos fundamentais para reverter a tendência de infidelidade e reconstruir um relacionamento baseado em confiança e lealdade. Conclusão: o futuro dos relacionamentos na sociedade moderna. À medida que a sociedade moderna continua a evoluir, as dinâmicas de relacionamento também passam por transformações significativas. A normalização da infidelidade feminina é um reflexo das mudanças culturais, sociais e psicológicas que moldam os comportamentos e atitudes das pessoas. No entanto, isso não significa que a lealdade e o compromisso sejam valores ultrapassados ou inatingíveis. Com reflexão, esforço e comunicação, é possível restaurar esses pilares fundamentais nos relacionamentos. O futuro dos relacionamentos não precisa ser marcado por desconfiança e traição. Pelo contrário, ele pode ser uma jornada de crescimento mútuo, onde os parceiros não apenas enfrentam os desafios da vida moderna juntos, mas também reforçam a conexão emocional, o respeito e a lealdade. Isso exige uma mudança cultural que valorize mais os vínculos profundos e o comprometimento em um mundo onde o imediatismo e a gratificação instantânea predominam. A chave para esse futuro está na educação emocional. Homens e mulheres precisam ser mais conscientes das suas próprias necessidades emocionais, das pressões externas e das expectativas sociais que influenciam suas decisões. Com mais foco na inteligência emocional e na capacidade de lidar com as frustrações e desafios, os casais podem criar uma base mais sólida e saudável para seus relacionamentos. A lealdade, quando cultivada com base em comunicação aberta e respeito mútuo, tem o poder de resistir às pressões da sociedade contemporânea. Além disso, o fortalecimento dos valores fundamentais da honestidade, transparência e comprometimento deve ser uma prioridade. Casais que compartilham esses valores e têm um entendimento claro sobre as expectativas de lealdade têm muito mais chances de construir uma relação duradoura. A fidelidade, longe de ser uma imposição rígida, deve ser uma escolha consciente que nasce do respeito e do desejo de manter um vínculo significativo.
Por fim, o futuro dos relacionamentos modernos depende da nossa capacidade de adaptar as normas culturais de forma que elas não comprometam os princípios que sustentam uma conexão verdadeira. A infidelidade pode ser compreendida, mas não justificada como uma norma aceitável. Apenas com uma volta ao compromisso real, a lealdade genuína e a valorização da parceria é que os relacionamentos podem se tornar duradouros e satisfatórios, tanto para os homens quanto para as mulheres. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo. Comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida.